Iniciaremos agora abordando então o nosso primeiro molar inferior. O primeiro molar inferior é o maior dente da cavidade bucal. Quando avaliamos a face vestibular do primeiro molar inferior, percebemos a existência de 3 cúspides. Cúspides estas que mostram um lado mesial, cúspides maiores em tamanho e volume, enquanto que no lado distal temos algumas cúspides em tamanhos menores. No entanto, se avaliamos então o dente como um todo, a face vestibular nos mostrará 3 cúspides. Uma borda mesial sempre mais alta e mais retilínea, e uma borda distal mais curta e mais curva. Desta forma, podemos classificar então as cúspides vestibulares como cúspide mésio-vestibular, uma cúspide em maior tamanho, uma cúspide localizada centralmente na face vestibular, que é conhecida como cúspide vestibular mediana, e a cúspide menor de todas na nossa face vestibular, que é a nossa cúspide disto-vestibular. Se analisamos o dente então na sua face lingual, perceberemos a existência de 2 cúspides. Isso nos mostra que a face lingual do dente é mais estreita do que a nossa face vestibular, o que implica então dizermos que existe uma convergência das faces proximais em direção lingual, ou seja, significa dizer que temos uma face vestibular mais larga, oriunda de 3 cúspides, o que deixa essa face vestibular maior, e a nossa face lingual menor em largura, devido à existência de 2 cúspides. A essas cúspides daremos o nome de cúspide mésio-lingual e cúspide disto-lingual, seguindo o mesmo raciocínio de que a cúspide mésio-lingual é uma cúspide maior em tamanho e volume do que a nossa cúspide que está presente do lado distal. Para que tenhamos então a separação dessas cúspides, ao observar a nossa face oclusal, perceberemos a existência de alguns sulcos principais. Sulcos esses que recebem o nome de sulco mésio-distal, que vai separar então as nossas cúspides vestibulares das cúspides linguais. E ainda teremos como sulcos principais 2 sulcos na região vestibular, sulcos que saem da região oclusal em direção à nossa vestibular. Se ele está localizado mais para a região distal, nós referenciaremos este sulco como sulco ocluso vestibular distal. Já o sulco que separa a cúspide no nosso lado mesial sai de oclusal em direção à vestibular. A este daremos o nome de sulco ocluso vestibular mesial, uma vez que se encontra mais próximo ao lado à face mesial. E ainda teremos um outro sulco, conhecido como sulco ocluso lingual, que vai separar então as nossas cúspides linguais, cúspide mésio-lingual de cúspide disto-lingual. Em cada término dos sulcos principais representados, teremos a formação de fossetas. No encontro do sulco ocluso-lingual, teremos então uma fosseta considerada como fosseta central. Ao término do sulco ocluso-vestibular distal, teremos a nossa fosseta distal. E logo mais no final do nosso sulco ocluso-vestibular mesial, teremos a nossa fosseta mesial. E assim conseguimos então entender o formato, as divisões das cúspides na nossa região oclusal do dente. Esses sulcos então definem as nossas cúspides, em que cada uma terá a sua representação dos vértices das cúspides, que receberão os nomes a qual está localizada. Lembrando que toda cúspide tem uma formação em pirâmide, no qual teremos o vértice de cada cúspide, as suas arestas longitudinais e as suas arestas transversais, assim como vimos para a representação dos primeiros molares superiores. E ainda falando em cúspide, cada cúspide terá também suas vertentes,
vertentes internas ou triturantes, vertentes lisas ou externas. Isto será representativo para cada cúspide presente neste dente, sendo um dente, então, que representa 5 cúspides. Repetindo novamente, então, teremos a nossa cúspide e o vértice da cúspide, mésio vestibular, cúspide ou vértice da cúspide vestibular mediana e o vértice da cúspide disto vestibular. Na região lingual, então, teremos cúspide ou vértice da cúspide, que é o ponto mais alto, considerado como disto lingual, e o vértice ou a cúspide representativa, que é a nossa cúspide mésiolingual. E ainda podemos perceber a existência das cristas marginais. Cristas marginais que vão apresentar sempre em menor tamanho e mais curva na região distal e mais retilínea e em maior tamanho na nossa face, considerada como crista marginal mesial. E ainda, circundando todo o dente, teremos então a representação da nossa aresta transversal, que corta e contorna todo o dente na face vestibular e lingual, e ainda teremos a formação da aresta transversal, também recebe este nome, circundando e completando a formação da face oclusal do dente. Então teremos aresta longitudinal na vestibular e na lingual e as arestas transversais fechando todo o contorno da nossa oclusal do dente. Desta forma, então, podemos entender que o nosso primeiro molar inferior pode ser representado pelo método de 2 dígitos através do número 36 ou 46. E assim entendemos o nosso primeiro molar inferior.